Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live aqui no Instagram. Você que vai estar assistindo a gravação aqui mesmo no Instagram, lá no YouTube. Hoje é terça-feira, dia de live com convidado. E hoje nós vamos bater um papo com Pedro Rilo, né? Atleta de elite que vem competindo aí no cenário nacional. A gente vai bater um papo bem interessante, cara, e tem assunto hoje. Hoje, com certeza, não vamos dar conta de todas as perguntas que o pessoal mandou, beleza? Então, o pessoal já está entrando aí para a live, aí vamos dar um tempinho, daqui a pouco eu chamo o Pedro Rilo. Lembrando que hoje vai ser live premiada, no final da live vou anunciar qual foi a melhor pergunta aí que o pessoal mandou nos stories. E a melhor pergunta vai estar ganhando uma pastilha de freio da Brimstack, né? Eu uso a Brimstack, o Pedro Rilo também usa a Brimstack, por isso que a gente pegou e conciliou, cara. Vamos sortear pro pessoal. O pessoal tá entrando aí. E daqui a pouco o Pedro já entra, eu chamo ele pra live e a gente vai mandando ver, beleza? Ah, é o seguinte, né? Tô vendo aí, ó, o Rê mandou pergunta, tô vendo outro pessoal que mandou pergunta. E o que eu fiz, né? Eu condensei as perguntas que vocês mandaram, né? Teve perguntas parecidas, perguntas muito boas. E aí eu fui mesclando elas e aí eu vou fazendo todas elas numa sequência, beleza? Então de repente pode ser que não apareça. Fala, Rê, certinho? Pode ser que a pergunta que você fez não apareça ali da mesma forma que você descreveu, mas o assunto vai estar em pauta, o assunto vai estar em dia. Fala, Júlio, o Júlio entrou, o Everton entrou, a Elaine entrou. Então beleza. Aí vamos dar um tempinho. Se vocês quiserem ir mandando perguntas aí no chat, né, de repente durante a live a gente vai pegando as perguntas que estão no chat e a gente vai respondendo também. Fala, Patrick, beleza? Acho que o Pedro ainda não entrou, tá bom? A gente vai dando um tempinho. Sempre no começo da live, assim, com o convidado, a gente segura um pouquinho para dar tempo do convidado entrar, beleza? Ó, Everton tá aí, Alex. Fala, Alex, tudo certinho? O Alex tá ficando especialista em acompanhar o pessoal pro caminho da fé, hein, Alex? Muito bom. As perguntas, deixa eu dar um pouquinho de spoiler aqui. Fala, Ângelo. As perguntas giraram bastante em torno do treinamento, né? O pessoal quer, quando o pessoal vê um atleta de elite, a primeira coisa que eles pensam é o que o atleta de elite faz para ter a performance. Só que presta atenção numa coisa, tá? Tudo que de repente o Pedro Rilo, né? E até eu conversei com o Pedro Rilo agora há pouco. Tudo que um atleta faz e dá certo para aquele atleta, não necessariamente vai dar certo para todo mundo. Tá? Se a gente pegar aqui, ó, fazer uma roda com 10 atletas de elite, 10 atletas profissionais, a gente vai perceber que algumas coisas eles fazem iguais, mas muitas coisas são específicas. Né? O pessoal pergunta muito assim, o que você faz em tal momento? O que você faz naquela outra fase? Mas vocês têm que ficar atentos o porquê, né? O porquê o Pedro Rilo faz tal coisa em tal momento? Por que tal atleta faz aquilo e não aquele outro? Porque existem, às vezes o pessoal pensa, fala um treino aí, um treino para ficar forte, coisa e tal. Existem diversas maneiras, diversos treinos para poder estimular no que a gente precisa. Eu vi que o Pedro entrou. Pedro, pede para participar na live, aí eu aceito você, tá bom? É mais fácil assim, né? Você encontra ali um botãozinho que tem um rostinho, uma carinha, você pede para entrar, beleza? Então vamos ficar só tendo essa questão. O que um atleta de elite faz não é necessariamente o que você precisa fazer, porque depende muito da sua fase de treinamento, depende dos seus objetivos, do tempo que você tem para treinar. Então fiquem atentos a tudo isso, beleza? Deixa eu ver se eu consigo chamar o Pedro por aqui. Vamos lá, vocês me dão um tempinho. Vamos lá, mandei um convite, só esperar. Fala, Pedro, beleza? Tudo bom? Tudo certo. Beleza? Maravilha. Tava Tá adiantando o pessoal escutando aqui. bem? Tá certo, tá certinho, tá sempre. Pô, esqueci do meu boné, cara, não coloquei. Ah, tem que pegar o Ó, bonezinho da Bramstack. Pedro, a gente conversou agora há pouco, eu já te agradeci ali no nosso bate-papo, mas vou te agradecer de novo aqui no ao vivo. Cara, muito obrigado por aceitar o convite. E pelo pouco que nós conversamos mais cedo, eu já vi que essa live vai render, cara, vai render bastante, vai ser bacana pra caramba. Eu que agradeço pelo convite aí, tá participando, a gente conversar um pouco aí, falar de alguma coisa interessante aí pra galera.
E vai ter assunto bastante aí, que eu acho que a gente não vai conseguir falar tudo hoje, não. Não, eu já estava adiantando, cara. Ó, eu elenquei aqui as perguntas, é praticamente impossível a gente abordar todas elas, né? Só que aí a gente vai indo, a gente vai na sequência, aí o pessoal vai ficar feliz com o que a gente vai conseguir falar. Pedro, primeiro, cara, eu gosto de sempre entender, né, a jornada que vocês têm como atleta até chegar no ponto que está hoje, beleza? Então, Uhum. faz um resuminho da sua jornada da bike, desde aquele momento que você teve a primeira fase de atleta, quando mais novo, teve a parada e depois voltou agora a competir e decidiu entrar na elite. Faz um resumo dessa jornada aí para a galera entender de fato da onde vem o Pedro Rio, né? Então, eu comecei desde cedo, né, no esporte. Com... Início, a gente inicia sempre brincando, né, na minha idade, 12 anos de idade, sempre passeando de bike como uma brincadeira, né? Mas eu já iniciei competindo, né, participando de algumas provas já com 12 anos, né? E assim foi pegando gosto, né? Fui numa com 12, depois fui em outras, 13, aí com 14 anos eu comecei a pegar um pouco mais sério. Já procurei um treinador na época, né, que tinham poucos, né, praticamente aí uns Pedro, 15 anos atrás, né, tinham poucos nessa fase aí treinadores assim. era só MTB ou era BMX também? Não, eu nunca fui do BMX, sempre MTB e nos 15 anos ali eu já consegui, já peguei uma Speed, na verdade era uma Caloi 12 na época, né, bem mais simples e comecei já a fazer uns treinos específicos aí e participar de grandes provas aí, circuito nacional com 15 anos de idade, 16 anos, né? Então eu comecei bem cedo, eu desenvolvi bastante nesse período, né? E treinei e competi até os 18 anos, né? E aí com 18 anos eu fiz uma pausa, na verdade eu tinha dado uma desanimada de competir, porque acho que é uma fase mais complicada ali de escolhas, né, para a vida, tanto na parte de estudos, financeiramente, né, o que vai fazer. E naquela época, 15 anos atrás, um pouco diferente de hoje, o esporte era um pouco mais difícil, né, para Porque se viver do esporte. E aí eu fui fazer outras coisas, né, fui fazer faculdade, eu fiz faculdade de gestão de micro e pequenas empresas, mas fiz por 2 anos e não é o que eu queria muito, né? Sempre gostei de esportes. E aí resolvi entrar na faculdade de educação física e aos poucos estando no meio mais de esporte durante a faculdade, alguns eventos. Fui voltando a pedalar, mas como passeio, nada como competição, né? Mas assim, competir, o bike sempre teve no meu sangue desde pequeno. E automaticamente eu comecei a treinar um pouco mais e participar de algumas provas, mais por participar, né? Não para ganhar. Só que aí o mosquitinho da competição picou de novo. E aí por volta dos 23 anos aí eu voltei, já comecei a competir regional. E durante uns 2 anos, assim, por 24, 25 anos, eu falei, acho que eu quero correr aí na elite. E eu já sabia, assim, mais ou menos o que precisava, que era dedicação quase 100% para o esporte, para correr a nível nacional. E desde que eu fiz essa decisão, eu não parei. Aí eu segui firme aí, desde os 24, 25 anos, eu tô só parando apenas nas férias de final de ano. Viu? E se for ver, Pedro, a janela de tempo ali que você ficou fora da bike não foi muito grande, não. Porque você parou com 18 anos e com 23 já estava voltando a competir. Então deu É, 5 anos ali para pensar na vida e para ver que não dá para ficar sem a bike, não. foi Ó, 4, 5 anos aí que eu falei, não dá para ficar sem não, deixa eu voltar. então beleza. Pedro, agora é o seguinte, né? Ah, é interessante você falou que a fase dos 18 anos, porque com certeza deve ter muito moleque novo assistindo a live, deve ter pai de moleque novo assistindo a live que pensa assim, ô, meu filho é forte. Cara, mas essa fase dos 18 anos acho que é a fase mais difícil ali para o atleta se consolidar, né? É o que você acha? Eu acho que assim, é a parte mais difícil para o atleta e para o desenvolvimento das pessoas, assim. Mas eu acredito que, igual eu, na época com 17, 18 anos, como muita gente, ou a maioria, não sabe o que quer fazer, né? Durante a vida, o que quer ser profissionalmente.
mas eu acho que a sociedade impõe muito pra gente nessa fase, 17, 18, a gente tem que saber o que quer fazer da vida. Eu não concordo muito com isso, né? Mas nessa fase, a sociedade, muitos pais meio que acabam indo no automático, né? Pra gente resolver o que quer fazer. E não é bem assim. Tanto é que nesse período eu fui fazer um tipo de faculdade, né? Totalmente diferente do que hoje eu fiz e estou trabalhando aí, estou no esporte da área da saúde. Então, eu vi que, assim, eu fiz uma escolha, né? Não me arrependo de nada, mas tive que passar por uns momentos para ver realmente o que eu quis, né? E eu acredito Sim. que muita gente, tanto como no profissionalmente no esporte, quanto profissionalmente em outra área de trabalho, não tem como saber com 18 anos aí o que quer ser, o que quer fazer, e às vezes acaba fazendo por embalo, né? Alguma coisa assim, por facilidades, de repente, a família ter algumas empresas, enfim, Eu mais acho que, tipo essas assim, coisas. na sua época, que você estava com 18 anos, era até mais difícil, por exemplo, se hoje. Hoje você tem um menino ali com 18 anos, pô, você aponta, ó, olha quantos atletas aí, né? Quantas pessoas estão vivendo da bike. De repente dá negócio. Putz, mas quando você tinha 18 anos, não tinha para quem apontar. Você, de repente você olhava para o seu pai, para sua mãe e falava assim, quero ser atleta. Ah, mas você vai ter algum atleta aí que está vivendo bem, né? Então acho que é uma situação bem complicada, mas que está melhorando. Acho que Sim, com está. certeza. Naquela época a gente tinha bons atletas, né, nacionais, mas em relação a níveis nacionais, né? Hoje a gente tem atletas aí com resultados em Copa do Mundo, não só um, né, como o Henrique aí, outros atletas de sub-23 já tendo bons resultados no cenário mundial. Então a gente vê que realmente está melhorando as coisas, né, para o esporte e a gente tem capacidade para estar lá também, né? Então tem que correr atrás. Mas a Eu gente tem falo, um falo uma coisa. espelho hoje mais próximo, né, da Não. gente aqui do Brasil, né, do que tinha antigamente. Ah, hoje cara, a evolução do esporte foi, cara, é muito grande. Para quem está no ciclismo, envolvido com ciclismo desde muito tempo atrás, eu sempre falo, cara, quando eu comecei, era eu e meus amigos no meio do mato só, não tinha mais ninguém. Quando a gente encontrava uma pessoa, né, isso no mundo amador mesmo, a gente encontrava uma pessoa, cara, nossa, era uma alegria, né? Cruzando no meio da terra, pegava o telefone para marcar pedal. Hoje em dia encontra tantas pessoas que dá trânsito, cara, né? Mas isso é a evolução do esporte. Pedro, é o É, seguinte, perguntaram bastante de como foi sua experiência na Copa do Mundo, né? Que você sentiu aquela, querendo ou não, é uma prova, toda prova é uma prova, você vai lá para entregar tudo, mas a Copa do Mundo com certeza foi diferente. Conta um pouquinho da experiência lá pra gente. Se deu uma travadinha, a internet do Pedro. eu tive que ter muitos resultados aí, pontuação, né, para estar apto a poder participar desse evento. E é uma coisa que eu venho desde o ano passado trabalhando e para conseguir participar. E durante a prova, assim, até comentei com um aluno que não lembrava quando foi a última prova que eu senti um pouco de ansiedade, assim, fora do normal antes de uma prova, né? Igual eu senti na Copa do Mundo. Por mais que eu tava lá, tava todos os melhores atletas do mundo, né? Naquele evento, a posição que eu ia fazer de largada, que era lá para trás, né? Devido ao ranking que eu estava na UCI, não, com certeza não estava com muita pretensão de resultados na geral. Então, praticamente eu seria mais uma prova que eu iria curtir, participar, né? Mas eu fiquei ansioso pelo evento, por estar participando da prova junto com os melhores, né? E eu acompanho aí, às vezes, nas lives, nas etapas de Copa do Mundo que eu assisto na Red Bull. E aí tá correndo com esse pessoal, tá junto, tá próximo ali, convivendo em alguns espaços que só os atletas tinham, né? De convivência ali. Foi muito bacana, foi uma experiência que eu fiquei muito feliz de participar, de ter passado por essa experiência na minha carreira, assim. E o público também, né, o Brasil, o brasileiro em geral, tem uma energia fora do normal, tanto o pessoal de fora que estava aqui competindo, como meus amigos, meus conhecidos que estavam lá torcendo por mim. Mesmo assim, não tá com tanta pretensão de resultados num tipo de prova desse nível, né? Foi muito legal correr ali, com bastante gente torcendo, gritando o nome.
Sem dúvida, tomara que tenha outras etapas aí e eu vou estar treinando firme para poder participar de novo. Não, acho que todo mundo arrisca que é praticamente uma certeza que vai ter outras etapas, né? Porque foi diferenciado, foi muito bom. Se for levar em consideração, né, a repercussão que deu, tudo certo, aparentemente que foi o evento, bacana, né? Eu acredito que com certeza deve ter mais etapas, sim. Não tem por que não. Cara, e é interessante, porque, por exemplo, eu não fui, né? Não fui lá assistir. Então, eu fiquei baseado nos vídeos, né? Cara, mas cada vídeo que a gente assistia da galera ali vendo, torcendo, gritando, do salto, cara, foi um momento, até agora falando assim, eu arrepio, só de lembrar. Né? Tá lá dentro correndo, cara, fala pra você, deve ter sido. Tá marcado na sua história e ninguém tira isso de você, que você correu uma Copa do Mundo. Tá. Com certeza, na minha história de estar participando, né, desse evento, estar presente e todo mundo que esteve presente no evento para assistir, também acho que vai ficar bem marcado aí pela energia que foi, sabe, essa prova. Foi bem legal mesmo. Ah, beleza. Ô, Pedro, tem uma coisa que aí eu, né, perguntaram sobre a prova e perguntaram também, o pessoal tem bastante curiosidade sobre sua bike, né? Aí duas perguntas relacionadas à bike eu achei interessante trazer aqui. Primeiro, perguntaram sobre sua bike de começo, né? Quando você começou ali nas competições, se você já estava bem montado, ou se de repente estava a um pouquinho menos, e se você prefere a hardtail ou full, né? Qual a sua preferência? Então vou começar respondendo a primeira bike. A primeira bike que eu tive para nível de fazer trilha, né, de estar aí nessa faixa dos 12 anos de idade, eu nem lembro a marca que era, mas já era uma bicicletinha de alumínio na época, né, com freio V-brake, né, nem tinha direito freio a disco na época, era freio V-brake, pneu 1.9, 1.90, né, aqueles Aro mais finos, a gente já 26. achava que tinha bastante cravo, né, mudou muito, né, daquela época para cá. Então, essa foi uma bike bem simplesinha. Eu nunca tive, até o momento que eu fui correr na Elite, eu nunca tive nenhuma bike top para competir. Sempre tive bikes boas, né? Enfim, mas eu nunca tive mais top. Hoje, depois que eu fui para Elite, eu me permiti ter um equipamento bom, porque eu acho que também os atletas têm que passar por toda essa fase de conhecimento de equipamento tanto para desenvolver o atleta, como para ver a qualidade de tudo, né? Porque hoje eu vejo, como treinador também, vejo muitos alunos já começando com 13, 14 anos, com as melhores bikes que existem. Não tem mais nada para mudar na bike. Então, eu acho que tem que passar por uma fase de transição de equipamento também. Eu acho que é importante, né? Por mais que tenha condição financeira, eu acho que não deve ter os melhores equipamentos logo de início para Sim. ir aprendendo a utilizar o equipamento, enfim, também dando valor no equipamento que está utilizando, né? Pô, porque é E interessante. sobre. Hã? Peraí, tem até o pessoal que começa, né? Sempre que alguém vem aqui perguntar para mim, Marcos, eu quero começar a pedalar, eu quero comprar uma tal bike, já vai lá para as bikes de 9, 10. Eu falo, não, cara, não faz isso não. Compra uma bike usada, uma bike que não vai estar boa, porque se você pedalar com essa bike ruim e continuar, aí você merece uma bike nova. Aí você merece. Então, É, primeiro, o pessoal faz o inverso, né? Antes de se apaixonar pelo ciclismo, antes de realmente gostar da coisa, já compra aquela bike monstruosa. Né? Na verdade, o interessante é. porque eu acho que Pode assim, falar. você como treinador também já vai ter essa mesma percepção que eu hoje, para quem tem uma condição legal e pode comprar um equipamento, é muito mais fácil a pessoa chegar e comprar uma bike mais leve e melhor do que ela se empenhar um pouco mais no treino, se empenhar um pouco mais numa dieta, no sono, no descanso, enfim, nessas outras partes que existe mais Sim. comprometimento. Então é mais fácil passar o cartão ou fazer um Pix aí hoje e comprar um equipamento bom do que se empenhar, né? E na verdade eles estão se iludindo, né? Porque se a pessoa não se empenha, enfim, não é um equipamento que vai fazer diferença. Claro que ao nível, vamos dizer, competitivo, profissional, onde não tem mais linhas para melhora o equipamento, aí dá uma ajudada. Mas, assim, para pessoas amadoras, até chegar nesse nível, tem muita coisa para a pessoa em si melhorar para chegar no equipamento melhor, né? Tem muita coisa para E, ajuste. Quando há um tempo atrás, o pessoal ficava numa uma doideira para trocar de grupo, né? Nossa, tirei um Deore e coloquei um SLX, né? Tirei
E com a impressão errada de que subindo o grupo você ia subir o pedal também. Aí o cara trocava de grupo e continuava com o mesmo pedal. Né? Então, não tem essa ilusão. O que faz a diferença é o que você faz em cima da bike, o seu treino. Né? Ah, Exatamente. mas e E aí? agora falando sobre a bike full e a hardtail, né? Eu, particularmente, é que assim, os circuitos que eu corro hoje, CO, a nível nacional, eles estão muito exigentes na parte técnica, né? Com saltos altos, grandes, muitas pedras, né? Erosão, então tá tendo é muito acidentado. Então, as fulls, elas acabam tendo mais benefício nesse tipo de terreno, né? Você acaba tendo, além de um pouco mais de conforto, conforto não, mas menos desgaste físico nessas partes, te dá um pouco mais de segurança, né, do que a hardtail. Por mais que hoje as fulls estão em torno aí de 1,5 kg, mais ou menos, mais pesadas que a hard, acaba compensando num geral do circuito, né? Que são esses circuitos mais técnicos, né, que tá tendo. Eu tenho as duas bikes, né, a full e a hardtail. Gosto mais da minha hardtail, só que eu olho para ela assim, a hora que eu vou andar no circuito já não dá vontade de pegar ela, porque ela fica quicando, fica arisca, né? Por mais que ela seja muito leve, no geral, acaba não compensando, né? Pelo Correr com desgaste. ela do que correr com a full. Ah, Então, apesar de gostar mais da hard, os circuitos estão pedindo mais full, por isso que eu também estou correndo mais com a full. é bacana. Então, de certa forma, acho que você deve treinar mais com a hard e a full vai mais para a prova ou não? Você treina com as duas igual no Não, mesmo, na no verdade eu mesmo treino grupo? mais com a full. Hoje a hard minha até estou vendendo ela porque eu não estou usando para nada, né? Tanto é que a hora que eu olho para ela, eu falo, vou treinar com ela, mas eu vejo a full, o conforto que ela dá, né? Você já se adapta ao estilo da full. Aí eu acabo não pegando mais a hard, então é muito difícil. Mas assim, Ah, não que em geral a full é melhor, mas é para esse tipo de terreno que eu tô falando, né? Mais para XCO, alguns tipos de maratona, enfim. Mas se tiver alguns específicos terrenos que dá para correr com a hard, eu corro com a hard. Principalmente short track, né? Prova mais curta e rápida e intensa, que não tem tantos obstáculos. Aí vale a pena, mas são poucos hoje que tá então tendo, assim. basicamente está vendido na full já, tá? Ah, uma dúvida, agora é minha, essa aqui ninguém perguntou não. Você treina de speed também ou você concentra seus treinos na MTB? Treino de speed. A minha região, né? Nossa região, assim, é muita cana, né? Então, tem lugares e dias que eu vou fazer tipo de treino na mountain bike que não compensa eu fazer na mountain bike porque é muito estradão. A speed acaba sendo mais prático, mais econômico, né? Porque eu vou pro estradão é cana, aquela terrona vermelha, né? E dali eu só vou ter praticamente a parte física, não vai ter nada de técnica. Então eu acabo indo para a parte da estrada, né? Para economizar equipamento, suja um pouco menos, né? Agora, quando eu vou fazer treinos mais técnicos, em lugares que exige mais, aí eu costumo fazer mais mountain bike. Mas hoje eu mesclo mais ou menos metade de speed e metade de mountain bike Bacana. nos Ah, treinos. o meu, às vezes eu fico no meio da semana speed, final de semana eu vou para terra, que aí eu tenho mais tempo para ir para terra, a gente vai mais longe. Ah, e o pessoal sempre pergunta, não sei se eles perguntam muito isso para você, fala assim, ah, mas treinar de speed não vai atrapalhar o MTB? Eu sempre falo para eles assim, vê se concorda comigo, que quando a gente pensa no fisiológico, no ganho de força, no ganho de resistência, no ganho de mineral lactato, coisa e tal, o trabalho de speed, de MTB, vai trabalhar na mesma função. O problema é a técnica, né? A adaptação a um e outro. Né? Quando o pessoal roda E, muito de speed e fica sem pegar a MTB, aí é um problema. exatamente, eu acho que assim, a gente consegue trabalhar na speed essa parte fisiológica, né? Parecido com a mountain bike, mas a parte técnica acaba te deixando de desenvolver. Eu mesmo, durante tem uns 2 anos para cá, eu senti que eu precisava melhorar o quê? Não a minha técnica, mas eu senti que eu precisava melhorar a minha recuperação na parte técnica. Por exemplo, eu fazia muito treino intervalado na speed. Só que eu fazia o tiro, descia no speed. Na speed você desce, não tem Ai, dificuldade técnica nenhuma, você recupera rápido. Sim, relativamente mais rápido do que recuperaria na mountain bike. E aí eu ia para a prova, eu começava começo de prova forte junto com os atletas, só que ia passando na recuperação, eu não conseguia recuperar tão rápido igual a eles. Eu estava forte igual, assim, fisicamente, só que a recuperação na técnica
eu estava demorando muito para recuperar, sabe? Desgastava um pouco mais do que eles. E aí ia somando, então eu ia ficando para trás. E aí eu comecei a fazer bastante treino, assim, comecei a fazer mais treinos de específico de intervalado na mountain bike e descendo em lugares técnicos para trabalhar mais essa parte de recuperação na dificuldade técnica, entendeu? E exigir mais ali. E assim, mudou muita, assim, foi uma chavinha ali que eu virei e mudou muito no meu rendimento. E Ah, não foi a você... força que eu ganhei, mas enfim, foi onde eu consegui desgastar menos possível nas descidas, né, após as subidas intensas, né, na parte de mountain bike. Então até eu costumo às vezes fazer tiro de mountain bike no asfalto e descer em lugar na terra, na recuperação em terra. Porque aí no asfalto eu consigo fazer ele 100% forte, né, total, não tem desvio de tração, pedra, enfim. Faço alguns na terra para controlar a tração, mas a maioria eu faço no asfalto, de mountain bike e desço nas partes trilha para recuperar nessas partes mais difíceis, né? É bacana que olha como você identifica uma fraqueza, um ponto ali a ser melhorado, aí você modula o seu treinamento para atingir aquele ponto em específico. É, e até o pessoal pergunta, fica muito bitolado em, putz, é potência, média, só ficar forte, mas o detalhe da média, cara, da média não, da técnica ali para você descer cansado, porque uma coisa é você descer quando você tá inteirão, né? Cara, mas você Uhum. ofegante, imagina você ter que nem aquele, que vocês vão descer raízes, tudo, rock garden, você descer aquilo cansado e ofegante porque subiu forte uma subida anterior, é isso que faz diferença. E aí que pode acontecer os erros, né? Se você não está preparado para Exatamente. descer aquilo cansado, a possibilidade de você errar é muito grande. É, assim, porque é aquele ditado, né? Falta oxigênio. Realmente, falta oxigênio. A gente faz um esforço tão grande que a maioria do sangue está na musculatura e às vezes falta raciocínio na época, os braços, na época não, na hora, né? Os braços mais mole. Então, é muito mais fácil de ter quedas, né? Nessas partes mais intensas, né? É nesse período aí que você E está assim, ainda, uma né? dificuldade, lembrando já, puxando um pontinho assim, como é que fala? A gente ter esse conhecimento do que a gente tem que melhorar é difícil. Eu, como atleta, há muito tempo aí, tenho uma visão legal, uma certa experiência como treinador também. Eu acho que isso é o difícil da relação atleta e treinador. É o atleta conseguir passar isso para o treinador. Porque hoje, se eles tivessem uma percepção melhor do corpo, do treino em geral, e conseguisse passar para a gente, treinadores também, a gente conseguia ajustar melhores coisas para eles, né? Porque a gente não, igual você falou, a maioria das pessoas ficam bitoladas em potência, números. Eu mesmo, eu não sei como eu faço uma potência no FTP que eu fico até, falo, pelo amor de Deus, não vou nem correr mais, tão fraco. Mas eu chego na prova, é totalmente diferente. Então, não adianta a gente levar só por números, tem várias coisas relacionadas, né? Tem a parte mental durante prova, parte técnica, né? Eu tenho até alunos meus que quando eu vou fazer treino de speed junto, forte, eu sofro, mas quando eu levo eles para fazer uma parte de XCO, eles se desgastam tanto como eu desgastava nas partes técnicas. Então, tem muita coisa, pontos que eles não conseguem ver que a gente pode melhorar, né? Então, acho que tem Sim, que fazer uma peneira mais profunda nos detalhes, né? Para evoluir não só fisicamente o negócio. não. Eu fiz, que nem, sobretudo quem compete no XCO. Quem compete só estradão, XCM, ainda pode passar mais tempo só se preocupando com o físico, mas quem vai para o XCO, aí não tem como. Tem que dar muita É, atenção. mas assim, a parte também da quem corre mais estradão, uma coisa que eu percebo também competindo, que eu falo até para alguns alunos meus que são muito fortes, eles não têm mais resultados melhores por experiência de prova, estratégia durante a prova, saber ler os adversários, né? Analisar a prova, ver como reage, né? Fazer estratégias. Então, é onde eu falo, não é somente forte, não é somente força, e nem sempre o mais forte ganha. Principalmente nessas provas da nossa região, assim, 40, 50 quilômetros, né? Que são na faixa de 1 hora e meia. É muita estratégia. Então, além de não ter a técnica, mas tem essas partes estratégicas de prova também que faz diferença.
Você pega aqueles caras meio doidos que fica puxando igual doido e desgasta. Então, um cara mais estratégico já acaba sendo melhor depois, né? Já, Olha o já. cachorro latindo. Não, mas essa parte da estratégia foi até uma pergunta que já mandaram, para colocar no final da lista, mas já vamos colocar na pauta aí, já que entrou. É o Vamos. seguinte, você vai para a prova, você tem uma estratégia padrão de começo, meio e fim de prova, ou para cada prova você mentaliza o que você vai fazer ali de acordo com os seus adversários, de acordo com o perfil da prova? Qual a sua estratégia? Eu acho que sim, tem provas e provas, né? No caso do XCO, em cenário nacional, que é o que eu estou competindo com atletas de nível nacional muito forte, eu sempre falo assim, se eu estou ali brigando para fazer um top 10, a minha estratégia é sobreviver no pelotão. Então, quem faz mais estratégia é quem está puxando, né? Então, todo mundo que está vindo atrás corre a prova da frente. Então, quando você está na frente, igual quando eu corro aqui na minha região, geralmente tem uns atletas, poucos atletas para competir comigo, eu faço a minha prova. Eu consigo fazer mais estratégia, acelerar ou tirar o pé em alguns momentos. Mas quando eu vou correr mais essas provas nacionais, o XCO não tem muita estratégia, não. É largar e ver De até onde lembro. você aguenta. Claro que durante ali, dependendo do circuito, a gente vê alguns pontos que é descansar, tomar um gel, se hidratar, né? A gente vê os melhores pontos. Mas, assim, não tem tanta estratégia, assim, nas provas de CO, é mais ir no limite, né? E, claro, se você ficar perto de alguns adversários que você já conhece, tem que dar aquela estudada para ver como ele tá no dia, né? Fazer algumas coisas, assim, para sentir. A impressão de leigo aqui, de leigo que não compete no XCO. Eu tenho a impressão, às vezes, que o vácuo no XCO não é tão importante quanto no XCM. E, de fato, é ou não é? Não, eu acho que, assim, o XCO, ele não tem tanto vácuo, ele tem muita Porque é tanto referência. sobe e desce, né? Tanta técnica ali envolvida que acho que ficar no vácuo de alguém não é um fator. Acho que às vezes ficar atrás de alguém é muito mais para você ler o que o cara tá sentindo, para ver ter um feedback se ele tá cansado ou não, do que só o vácuo, né? Exatamente. É mais para você conseguir estudar o adversário e mais que isso, eu acho que o principal fator de você estar junto com um atleta numa prova oficial é você ter referência. Porque de repente você fica, tipo, 10, 15 segundos que você fica de um atleta, como é muita curva, você já não vê mais o atleta. Então você estando junto com ele, no momento que você está um pouco cansado, que você fala, sabe, dá aquela fingidinha assim, se você tá com uma pessoa na sua frente, você vai mais um pouquinho, né? Então você vai, em cada momento que ele acelerar mais um pouco, você vai arrancar um pouquinho mais de energia e vai conseguir aplicar, né? Se você fica sozinho, às vezes você vai dando aquela amolecida, vai perdendo referência, né? Então é mais nesse sentido. Eu acho que vácuo de vácuo, no XCO, poucos momentos que vai ter algum benefício de vácuo mesmo, de vento, de ajudar ali algum Sim, descanso. Agora, diferente na maratona. A maratona realmente são faz diferença. mais altas velocidades, né? E É, dá mais diferença, com certeza. é bacana. Viu? Mudando a pauta um pouquinho. O pessoal perguntou, até porque a gente fez a brincadeirinha aí para sortear uma pastilha. Aí teve duas perguntas. Primeiro, em relação a produtos nacionais, né? Se você, a Brindtec é nacional, acho que você usa um selante que é nacional também. Se você está vendo diferença nos produtos nacionais, se estão correspondendo. E ele perguntou também, que é que eu não anotei o nome de quem perguntou, mas ele perguntou se você sentiu diferença. Qual a diferença entre a pastilha Brimstec e das outras pastilhas que você já usou? Dá para relatar alguma coisa? Até antes de eu começar a usar as pastilhas da Bremstec, eu já usei Shimano, já usei SRAM, já usei outras marcas internacionais mais inferiores, e eu nunca senti tanta diferença. Mas aí, quando eu comecei a utilizar a Bremstec, que já tem um ano que eu estou utilizando já essas pastilhas, cara, não perde nada. E aderência, a durabilidade. Claro que terrenos com chuva, quando você vai correr, tem que ser uma pastilha diferente, mais metálica, que ela dura mais, né? Tanto da Bremstec quanto de outras marcas. Enfim, você tendo a específica para aquele tipo de coisa, vai atender. E em relação aos produtos nacionais, eu sou daqueles assim.
a gente tem que fortalecer o lugar que a gente está, né? Nós temos ótimos produtos nacionais, igual no caso aqui, nós estamos falando da pastilha, 100% nacional, produzida aqui, tudo daqui, de ótima qualidade, ótimo preço, né? Que já está atendendo aí o mercado nacional todo, muito bacana. E eu uso os selantes também da Arstop, não só o selante deles, mas tem toda a linha de bico, fita de aro, tem tem as minhoquinhas de pneu, né? Tem os parafusos de titânio, hoje que eu troquei todos na minha bicicleta, ele é um parafuso mais forte, mais leve. São produtos que não perdem nada desses importados que já estão com mais nome no mercado, entendeu? O que a gente tem que passar um pouco para o público é isso, porque muita gente que não tem esse conhecimento acha que só porque é nacional Sim. o, a qualidade é inferior, e não é. Hoje nós temos ótimos produtos nacionais em geral, diversos tipos de equipamento aí que não deixa nada a desejar desses internacionais aí que já estão há muitos anos no mercado, né? A tecnologia hoje avançou demais, né? E o Brasil é muito bom nisso. Está muito Eu gosto bem muito. estruturado, né, hoje. Eu acho bacana quando você, né, competindo em alto nível, usa a pastilha da Bremistec, aí mostra que de fato ela aguenta o tranco. Porque se tem alguém que exige do equipamento, são vocês. Se tem alguém que, por Exatamente. exemplo, eu aqui, pô, fazendo meus estradão por aqui, eu não exijo muito da pastilha. Caramba, é bem. Mas eu não exijo tanto assim. Mas lá no XCO, cara, putz, você exige muito. Isso quer dizer que ela vem dando conta. Né? É importante falar isso, pessoal, porque às vezes eles não vão aceitando trocar de marca, né? O pessoal fica muito apegado na marca, não dá chance para testar, mas vale a pena. Peraí, só um minutinho que eu vou pegar um fone de ouvido aqui. Não, Aguenta beleza, assim, beleza. 10 Pode... segundinhos. Põe um cachorro na live aí também. Pessoal, vamos lá. Agora eu vou entrar numa sequência de perguntas com o Pedro Hiro de treinamento em específico. O pessoal perguntou bastante. Semana de prova, preparação, quantas vezes por ano. A gente vai tentar conversar um pouquinho. E faz um favor para mim, pessoal. Alguém digita a hora aí para mim, né? Porque eu tô sem relógio, não sei quantas horas de atividade, quanto tempo de atividade, né? Pedro, você tem relógio na sua frente aí? Tá acertando o foninho aí. Já me avisaram lá, 8h40. Já ajustou aí, Pedro? Beleza, Claudinei mandou aí para mim. Valeu, Claudinei. Ó, o tempo passa rápido demais, gente. Já faz 40 minutos que a gente está conversando. É o seguinte, a pergunta que a gente vai sortear a pastilha no final da live, a gente vai fazer no final. Eu vou perguntar lá para o Pedro. Já teve um pequeno spoilerzinho ali do que o Pedro acha sobre o assunto da última pergunta, mas aí eu vou fazer no final. Ó, o pessoal tá mandando a hora aí. Valeu, pessoal. Acho que a internet do Pedro deu uma travada na hora que ele tentou ali trocar o foninho, né? Tá voltando. Tá vendo? Deu uma travada. Aí, tá certo? Tá escutando agora? Não, tô escutando bem. Ah, então beleza. A Vamos sua lá. internet deu uma paradinha aí, me deu até um gelo, porque a gente fez a live com a Carol Avancini, a internet dela travou geral, cara, travou geral. Ah, A gente é? ficou indo e voltando. A gente até vai remarcar outra live com ela. Pedro, agora a gente vai entrar num papo assunto, velho, que o pessoal mais quer saber é sobre treinamento. Né? Acho que eu Bacana. até comentei um pouquinho antes de você entrar, que eles têm que ficar muito atentos que o que você faz não é exatamente o que eles precisam fazer. Né? Jamais o pessoal amador ou qualquer pessoa tem que copiar o treino de outra pessoa. Né? Que nem só aquela parte que você falou, que você fez o ajuste de fazer a subida forte, começar a fazer o descanso, o trecho, já mostra como o treino tem que ser específico. Né? Então o pessoal tem que tomar cuidado para não achar que vai escutar o que você vai falar aqui agora e executar e achar que é fácil assim. Né? Não, Primeiro, eu escutei você falando sobre esse assunto e é interessante. Lembrando também, né, que cada um tem um objetivo, um estilo de prova, um estilo de vida, né? Tem uns que trabalham mais, tem uns que não trabalham, tem mais tempo de recuperação e tudo isso está envolvido, né, na parte do planejamento dos treinos, né? né? Vamos lá, a primeira pergunta que fizeram é: quantas horas de bike você treina por semana e quantas horas fora da bike?
Dura, hã? Quantas horas na base? Durante, durante agora, no período de competição, assim, durante o ano, fora da base, eu acabo treinando 12, 13 horas, algumas semanas, 14 horas na bike por semana, né? Durante fora da bike, eu faço alguns exercícios funcionais, né? Faço alguns treinos específicos de explosão, parte de fisioterapia. Eu acabo fazendo 2 a 3 vezes por semana também. Então, juntando em horas aí, pode juntar umas 3 horas por semana em exercícios fora da bike. Não contando a parte de alongamento, a parte de liberação no rolo, né, que eu faço também. Tento fazer diariamente, mas quase sempre não dá. Mas, mas assim, bike eu treino 6 vezes por semana, 12 horas em média, 12 a 13 horas. E a musculação aí, em geral, umas 3 horas por semana. Aí você divide, tipo assim, tá, dias de treino técnico, dias de treino intervalado, dias de treino moderado, você faz essas divisões básicas? Provavelmente sim, Sim, né? sim. Aí essa variação aí de horas, né, depende do estilo do treino. Eu faço treinos de recuperativo de 1 hora, 1 hora e 20, até uns treinos mais longos aí, de 4 horas e meia, assim. Então, tudo depende, né? Aí depende do estilo do treino, eu adapto em qual tipo de terreno, né? Simulado eu faço de XCO, então eu vou no circuito. Quando eu faço um treino mais de endurance aí de 4 horas para mais, aí ou eu vou para estrada ou eu vou para os terrenos mais rolados, né? E no Oh, recuperativo eu faço nas partes planas, né? Para não errar bem. Isso é uma coisa que o pessoal, você até deve ver também isso aí. Alguns alunos acabam até errando. Eles acabam achando que o treino recuperativo é um treino de giro moderado, e não é, né? Realmente, os treinos de recuperativo é aquele bem passeio, né? Frequência bem baixa, plano. sim. E aí as pessoas falam, mas a hora que eu entro ali no plano, já a frequência já sobe. Sobe, mas põe marcha leve, tem mais marcha leve, giro. Então, tem esse erro também que algumas pessoas faz, né? Nesse Ah, treino recuperativo. mas, em geral, acontece um problema também, que o amador ele não tem muito tempo para treinar. Aí na cabeça dele, ele sente que ele ficar 1 hora ou 2 horas pedalando leve vai ser algo que vai penalizar a performance dele. É um exemplo, É, às vezes a pessoa só pode pegar bike na terça, quarta e quinta, né? Putz, aí ele fez um treino forte na terça e vai fazer o forte na quinta. Na quarta, ele quer forçar também, porque ele pensa que se ele não forçar, ele não vai ficar bom. E às vezes é uma é. batalha para introduzir isso na cabeça do cara. Exatamente, tem essa também. Ele acha que todo treino tem que, não, eu consegui treinar hoje, eu vou fazer um treino forte. Tenho tempo para treinar hoje, vou fazer um treino forte. Não é bem assim, né? Tem que respeitar a planilha que, no caso, a gente monta, porque é tudo uma coisa planejada, né? Até aproveitar um dia que é moderado para fazer alguma coisa de técnica também, pegar uma trilhinha para treinar as descidas, né? Dá para aproveitar e fazer bastante coisa no treino moderado. Dá. Pedro, outra coisa que perguntaram também, a sua rotina, a sua organização em semana de prova. Você tem um padrãozinho ou vai depender de cada prova também? Não, assim, claro que em semana de prova, onde eu estou focado para aquele tipo de prova, né, para aquele competição, é uma semana mais tranquila em relação a volume de horas de treino, né? Eu acabo treinando menos horas, não passa de 2 horas durante a semana, né? Pré-prova. Mas aí eu costumo fazer alguns treinos mais específicos, mais intensos, mais alguns estímulos mais curtos, né? Com uma recuperação até um pouquinho mais alta. Geralmente faço 1 minuto para recuperar dois, para trabalhar bem a parte de potência aí e não acabar desgastando muito, né? Mas só para fazer aquela lapidação do que veio já fazendo, né, as semanas anteriores. Então, acaba ficando em média aí de 1 hora e meia, 2 no máximo, mas eu acabo pedalando todos os dias da semana, mas a maioria ali eu faço mais um treino giro, né, um recuperativo. Ó, porque o que ganhou de performance ganhou anteriormente, ganhou para trás. Né? Já A ganhou, na função semana da prova não vai fazer mais nada. não, a função da Não vai semana da ter nenhum prova ganho mais. não vai ter ganho. Às vezes, dependendo dos meus alunos, eu gosto muito que eles façam, né, ali, putz, em terça ou quarta, que eles façam um treino forte,
né? Para ter eles sentirem o ritmo que eles estão conseguindo manter, aquele autoconhecimento, aquela coisa de abaixar a bola, e aí depois recupera, né? Eu gosto de fazer assim, mas é uma semana que o volume de treino tem que baixar, o volume e a intensidade, principalmente, tem que baixar bastante. E o pessoal peca Exatamente, nisso. é mais ou menos isso também. Eu pego, quando eu vou correr sábado e domingo, geralmente tem o short track sábado nessas provas, então eu pego ali segunda e terça, faço alguns estímulos, de repente, se eu fizer um estímulo muito no início da semana, eu pego até na quinta-feira, eu faço um estímulozinho de 15 segundos ali, mais curtos mesmo, mas também para ativar o corpo, né? Porque se fizer muito no início da semana e passar todos os dias ali de terça, quarta, quinta, sexta, sábado, só girando, eu acho que o corpo também fica um pouco lento, principalmente Sim. para o estilo de prova que eu faço, que é de mais intensidade, né? Bem alta intensidade e curto, né? Então você já tem que sair já com o corpo já quente. Se tiver morno, você já não pega mais depois a galera. Então, é Ah, mais esse estilo e mesmo. até por falar nisso, teve um rapaz que ele perguntou a estratégia para treino. Cara, que às vezes o pessoal pergunta assim, a gente não pode responder na lata, porque depende muito da pessoa para pessoa, né? Mas aí ele tem uma dúvida assim de estratégia para melhorar a largada, sabe aquela pancada que o pessoal dá e o pelotão vai esticando e ninguém quer perder o pelotão. E aí, às vezes, a pessoa, o que eu costumo falar para os alunos é que eles tomar cuidado para não afogar na largada. Se você afogou, aí você se perdeu. Você não adiantou acompanhar um pelotão que você não aguenta. Mas É. treinamento para largada, você tem alguma coisa especial que você costuma fazer pensando na largada? Eu acho que assim, se pegar bem a parte dos treinos específicos, intervalados, né, de 1 minuto, 2 minutos, até 3 minutos ali, a gente acaba evoluindo essa parte que a gente acaba pegando e que é praticamente o que a gente usa mais na largada, aquela grande intensidade, recuperação um pouco mais curta, né, que acaba trabalhando mais essa parte de intervalados, ele vai melhorar o início de prova, com certeza. Mas assim, também tem a parte de início de prova de largada, aquela coisa de encaixar o pé. Eu não sei se esse encaixa nessa pergunta, mas eu faço alguns treinos, principalmente ali uns que eu faço de 16 tiros de 1 minuto, eu faço todos os tiros saindo com o pé no chão parado, um pé clipado e um pé no chão. Que aí eu faço todo o início de tiro como se fosse uma largada. Então eu já faço treinamento de clipar o pedal, e aí já junta como se fosse uma largada de XCO mesmo. Mas, assim, melhorar esse início de prova, que são os primeiros 10 minutos aí, de 5 a 10 minutos, eu acho que fazendo as partes dos treinos intervalados específicos, com certeza já vai ter a melhora nesse início de prova. Cara, e só esse detalhe que você falou aí é valioso, cara. Fazer o treino de partida parada, sem estar clipado, porque independente da prova, XCO ou XCM, ali uma encaixadinha a mais que você dá na largada, cara, pode te ajudar muito. Aí eu lembrei uma prova que eu fui em janeiro, acho que foi em janeiro, fevereiro. Aí eu cometi esse erro, cara, um pé clipado, aí na hora de dar a primeira pedalada, tava numa grama úmida. Cara, aí patinou, sei que eu errei. Eu errei as duas primeiras pedaladas. Porque o pessoal que estava atrás de mim não deve ter ficado muito contente, não, porque eu estava na primeira fila. Né? E dá Atrapalhou muita muito. diferença, né? Principalmente no XCO, se você erra o primeiro encaixe, você não encaixa na primeira e já perde o tempo. Às vezes você vai dar umas 5, 6 pedaladas sem encaixe, você já é engolido para quem está vindo atrás. Então você já vai dar aquela ré. Então já aconteceu comigo, também é uma coisa, é um detalhe que eu trabalhei bastante para melhorar. E hoje quase não tenho mais esse erro, né? Mas eu continuo fazendo os treinos específicos desse jeito, treinando largada, deixando o pedal no jeito que tem que ser, igual a gente põe um pé para largar. O pedal eu deixo bem ele reto, não deixo ele em pé, porque se ele está em pé, a hora que você vai encaixar, ele dobra, então você já não encaixa tão rápido. Então tem esses macetes, né? Então isso é de muita importância. E hoje tá, até as maratonas estão muito intensas no início. Então se você já errou o pedal, você já vai lá para trás, aí você tem que fazer força para ir lá para frente, já vai desgastando. De repente, mais para frente, você paga o preço na prova, né? Não, e na largada, cara, putz, 10 segundos que você perde ali, 5 segundos, o seu pelotão já foi. Aí você tem que gastar que nem o pessoal fala, tem que queimar um fósforo para alcançar o pelotão, que não era a hora. Ah, De eu repente tinha você uma até alcança, né? Só que aí você queima tanto que depois acaba não tendo para o final de uma prova, de repente, né? São pergunta de detalhes, né? treinador. Pergunta de treinador, você já teve aluno que ficava torcendo o bico para intervalado?
Vixe, isso aí a gente tem. Tem aluno que finge no teste de FTP para as zonas ficar mais baixa, para conseguir atingir nos treinos intervalados mais fáceis, tem de tudo. Mas tem gente que não gosta, não. Tem gente que, assim, não consegue, tem alguns alunos que não conseguem atingir a zona indicada pela parte mental, motivacional, né? É um treino duro, um treino intervalado. E a maioria das vezes a pessoa faz sozinha, então precisa de alguma motivação externa. Às vezes eles conseguem fazer um treino mais forte estando num pelotão, né? Do que sozinho, porque tem esses estímulos externos de outras pessoas, enfim, simular uma prova. Então, até alguns tipos de alunos que têm essa dificuldade, eu tento encaixar alguns treinos mais específicos com, às vezes, num rachãozinho que tem na cidade, para ele conseguir fazer um pouco de força, mesmo que às vezes é um pouco diferente a intensidade, mas ele vai conseguir fazer, porque eu sei que sozinho ele não vai atingir, tipo, 80% do que ele teria que atingir. Então, a gente tem que ajustar esses encaixes também. O sofrimento, né, cara? O Indião falou uma coisa assim que é bem interessante, né? Que ele falou que quem aguentar mais o sofrimento ali é quem vai ganhar, quem vai se dar melhor, né? Porque o corpo ele vai se adaptando. Você vai ali, ó, Exato. forçando, obviamente que forçando até o ponto que você consegue, recupera, força, recupera. Mas ali, o quanto Uhum. mais de dor você suporta, de desconforto, na verdade nem dor, desconforto, né? Porque é desconfortável pra caramba fazer intervalado. Quanto mais você suportar daquilo, mais você vai evoluindo, mais você vai evoluindo. E o pessoal não gosta, né? Exatamente. E aquela briga mental, né? Você vai aumentando o seu limiar de dor, de aguentar ficar naquela intensidade alta. E eu acho que o maior, vamos dizer, o professor disso é os treinos intervalados, porque você leva seu corpo lá 2, 3 minutos, que são os mais curtos aí, numa intensidade, você adapta seu cérebro a sentir aquela intensidade, né? Então, quando você vai para a prova, você já está acostumado a uma intensidade alta. Quem fica fazendo tiros muitos em zonas mais baixas, mais longos, acaba não tendo esse sofrimento, aguentar esse limiar de sofrimento, né? Então, eu já falo que começa nos treinos, adaptar não a parte fisiológica, mas como a parte mental, né? Desse negócio de desistimento, demorar mais para desistir, o sofrimento. Porque, assim, eu como atleta, eu já cheguei, às vezes, a disputar a prova de pensar, nossa, eu não estou aguentando, não estou aguentando. Mas, assim, aguentar mais um pouquinho, aí o cara desiste. Fala, caramba, olha, ainda bem que eu não desisti. E ganhar a prova. Então, é aquela, quem ganha é quem desiste por último, né? Sim, é Principalmente isso nessas mesmo. disputas, assim. Então, é muito mental, né? Não é só parte física, o Eu ciclismo em acredito, geral, né? às vezes eu acredito que a mental, cara, ela é muito mais forte. Que nem uma pessoa que tem uma genética muito boa para o ciclismo, mas ele não tem um mental forte, ele não vai suportar, ele não vai aguentar. Agora, uma pessoa que de repente tem uma genética ali, né, nem tão bom, mas tem um psicológico muito forte, esse vai conseguir até ir mais longe, né? Então, acho que Então, é aquela, né? Os dois vamos ver, se o cara fisicamente uma genética boa, uma parte mental fraca, e um com uma parte mental forte, uma genética não tão forte, eles vão ser, pode ser bons, mas eles não vão ser os fora da curva, sim, né? isso. A gente pega aí atleta de nível nacional e mundial, eles são todas essas coisas, eles são o melhor em todas essas coisas, né? Melhor na parte fisiológica, na parte mental, na parte de treinamento, de comprometimento, né? Então é isso, é o detalhezinho, né? Você pega a galera do nível mundial, eles são os melhores em todos esses aspectos, para estar onde está, né? Viu? Deixa eu aqui, a gente está num momento bom para eu fazer a pergunta que a minha equipe, né, os outros treinadores, eu mandei no nosso grupo, eles falaram qual foi a pergunta que eles acharam mais interessante. E tem a ver com esse ponto que a gente está falando agora, do intervalado, da recuperação. O Maicon Cruz Oliveira, tá? Quem vai ganhar a pastilha de freio vai ser o Maicon Cruz Oliveira, depois eu vou entrar em contato com ele. Ele perguntou assim, ó, vou ler a pergunta dele que eu anotei aqui, ó. Qual método você usa para avaliar os treinos? Para avaliar os treinos. Você Peraí, usa. fala só um pouquinho mais alto. Fala só um pouquinho Beleza. mais alto. O Michael Cruz, ele perguntou assim: qual o método que você usa para avaliar os seus treinos? Né? Provavelmente o esforço que você está fazendo ali. A PSE ou o medidor de potência? Vixe, peraí que vou tirar o brinquedinho do meu cachorro aqui. Peraí.
vai lá, vai lá. A gente espera. Ah, e pessoal, é assim, porque eu considerei essa pergunta do Michael Cruz interessante. Porque o Tá que esse PSE, ossinho aqui tá fazendo um barulho. Repete pra vai, mim de novo, fazendo um favor. aí ele vai começar a latir. Eu estava comentando com o pessoal que eu achei a pergunta do Michael Cruz importante, porque ele pensou na recuperação, pensou no controle de esforço, né? Aí isso é bem interessante. Ele perguntou assim: qual método você usa para controlar a intensidade do seu treino, né? Principalmente, se você usa as medidas de potência ou você usa o PSE, né? A percepção subjetiva de esforço. Quem comanda para Eu você? falo que eu falo assim, eu acho que a gente hoje, né, a gente tem essas ferramentas de número, potência, a gente tem a frequência, claro que a potência é mais exata, né? A frequência tem algumas variações em relação à noite mal dormida, enfim, demorar um pouco mais para atingir em tiros curtos. Mas eu acho que assim, a mais importante de todas, para uma pessoa que se conhece e tem uma noção boa, é a percepção de esforço. Eu acho que eu mesmo acabo usando as três. Eu treino com a frequência, treino com a potência, só que eu acho que a que mais eu faço é a percepção de esforço. É aquela que eu sinto meu corpo também, em determinados dias, que eu vou ter que dar uma diminuída na potência, né? Outras que eu consigo atingir maior picos, né? Mas eu acho que assim, mais importante que a de números é a percepção de esforço. Eu acho que porque a gente tem igual, a gente tem muitas coisas relacionadas, né? A parte principalmente da galera amadora que trabalham mais, né? Tem a parte de cansaço de trabalho, estresse de trabalho, estresse na família, enfim, brigas, tem muitas coisas que isso acaba refletindo na parte de treinamento. Então, não adianta o atleta que consegue atingir, vamos supor, 10 minutos a 300 watts, se ele está num dia que ele está totalmente estressado, totalmente aconteceu várias coisas, ele não vai conseguir atingir, entendeu? Então, aí eu penso que tem que entrar a parte, né, de percepção, enfim. Então, determinados momentos do treino, determinados treinos, eu uso tal coisa, qual tal tipo de ferramenta de análise ali para manter o treino. O que eu acho legal é o ciclista, né, nós, adquirir a sabedoria para analisar os dados, né, olhar, não. Porque às vezes, putz, eu tenho umas palavras que eles falam para mim, meus alunos, que eu falo assim, não, não fala isso. Aí eles vão lá e faz um treino e fala, pô, fiquei decepcionado com o meu treino hoje. Mas por que você ficou decepcionado? Você subiu na bike, você treinou, fez esforço, vamos olhar. Aí ele fica decepcionado porque em tal ponto ele não alcançou a velocidade que ele queria, em tal lugar, tal trecho lá, uma subida, ele subiu mais devagar. E eles ficam muito presos assim no resultado físico ali que aconteceu, no resultado que aconteceu, ou na entrega de potência, ou na entrega de velocidade. Mas tem que avaliar o todo, né? Aí eu pergunto para eles: mas o que aconteceu no seu dia hoje? Ah, nossa, trabalhei pra caramba, tô estressado, saí na correria para treinar. Aí acontece várias coisas antes do treino dele e não entende que vai afetar, e afeta pra caramba, né? Então, os números eles têm que ser referência, mas sempre uma referência de acordo com o que está acontecendo com o ser humano ali que está pedalando, né? Exato, tem até ontem mesmo eu estava acompanhando um aluno meu e ele comentou, eu fiz um treino no fim de semana num lugar que ele estava acostumado a fazer e ele não bateu o tempo dele. Mas enfim, eu falei, expliquei, foi uma semana, expliquei melhor como ele analisar o porquê que ele não teve um tempo tão bom igual nos outros, né? É uma semana que teve bastante treinos intensos, né? Enfim, tem uma carga de treino, é normal que naquele dia ele não vai estar 100%. Já é esperado que ele naquele dia ele não estava 100% para fazer um treino, mas ele tinha que fazer aqueles estímulos, né? E uma coisa que as pessoas, é difícil também, eles têm que entender que a maioria que compete, eles vão estar 110% bem no dia do objetivo dele, próximo do objetivo, né? Do pico, da prova, enfim, do objetivo que impôs. Então tem essa parte. Eles acham que todo dia eles vão acordar, vão estar com a perna boa e vai ter que bater os recordes do número. Não é bem assim. Eu mesmo, eu não sei, eu passo todos os meus treinos 90% cansado. Nunca, é difícil eu atingir meus níveis ali durante os treinos, né? Agora sim, eu consigo atingir mais próximo das provas, que é onde a gente está na parte de começar a recuperar o corpo, adaptar fisiologicamente para recuperar e estar bem, né, na prova, naquele período ali. É aí que entra a periodização do treino certinho, periodização da semana, né? Você saber o que está acontecendo.
Aí você grava para o aluno, fala, ó, naquele momento você vai estar mais forte, você vai estar mais tranquilo, né? Exato, eu bato nessa tecla, né, ó, talvez, ó, no domingo é a prova, aí você tira suas conclusões, né, analisa melhor no dia da sua prova, como você vai estar, e aí se você realmente tá alguma coisa cansado ou não, aí a gente vai trabalhar outros pontos, mas aquele dia não é parâmetros para você ter como resultados de dados ali, né. Pedro, é o seguinte, cara, putz, eu não sabia que quando a gente começasse a conversar aqui, a coisa ia render, né? E se for deixar, a gente não para mais. Acho que É, já deve estar batendo uma hora já de live. Cara, que conversa, hein? Que bate-papo. Curti demais. E em algum momento eu vou querer chamar você de novo, viu, Pedro? Né, não, vamos fazer, vamos combinar aí, a gente faz outro, igual eu falei no início, aí a gente tem bastante assunto para falar aí, tanto de tem, treinamento quanto na parte de competição aí em geral. tem muita coisa. Pedro, muito obrigado por ter participado da live, cara. Prazerzão enorme te conhecer. O pessoal que ficou aí com a gente no ao vivo, muito obrigado por estar participando. Normalmente eu deixo a live no YouTube, então o pessoal já vai lá e assiste a gravação do YouTube, mas eles estão aqui com a gente. Isso é muito bom, né? E querendo ou não, tem coisa pra caramba pra pessoa assistir, e a pessoa escolheu assistir a gente aqui, então eu fico feliz demais com isso. É verdade, valeu, obrigado também a galera que está acompanhando aí, foi bacana. Pedro, muito obrigado. A gente vai marcar um outro dia para voltar. E, por Espera aí, enquanto, é só um só. minutinho. Ô, ô, É, Zé! é, Ai, minha mulher chegou, é acho que eles estão cachorrão ou é latindo. cachorrinho isso aí? Não entendi? É um cachorrão ou é um cachorrinho? É dois, ó. Eles estão Ai, lá na porta esperando. Vou pegar eles aqui para mostrar, para fazer parte do final da live. pega lá. Pessoal, é o seguinte, né? Detalhe: enquanto o Pedro pega os cachorros lá, o Pedro também é treinador, beleza? Por isso que a gente teve essa conversa aqui tão entrosada, porque ele carrega as experiências de atleta e as experiências de treinador. Então, se de repente alguém quiser entrar em contato com o Pedro, algum dia para fazer com Aqui, ó. ele, também dá. Ó o Aê! rapaz. E aí, é barulhento, ele tá querendo brincar com o outro lá, então. Tá acabando. É, minha mulher chegou, por isso que eles estavam latindo. Então beleza. Eu tenho um aqui, mas só dorme, cara. Né? Se ele deitar aqui, ele fica e não fala nada. Peraí, desculpa, só um minuto. Olha, você põe eles ali dentro, que eu não tô escutando, que tá no final. Ah, fazendo, ah, fazendo favor. Põe, fecha a porta. Pronto, agora eles foram lá pra dentro. Viu? Então tá bom. Aproveitando que o cachorro parou, então, teve, acho que foi o Rejeitados da Bike, ele perguntou do Oz, né? É uma prova que você participou, não foi? Isso, o Osso foi em Delfinópolis, 2 semanas atrás, lá na Serra da Canastra, uma ultramaratona. A Serra da Canastra, cara, eu tô longe pra caramba, né? Não corri, não. Acho que algum dia eu vou pedalar na Serra da Canastra. É forte mesmo, é difícil? Lá é um local que ali, até onde foi essa prova, o que fez eu correr também essa prova, é um lugar que eu treino bastante lá, né? Enfim, Delfinópolis ali, eu vou muito para lá e eu gosto demais. Tem muitas serras, tanto técnicas quanto físicas duram também, entendeu? Então é bem bacana. Foi um dos motivos que fez eu correr lá, né? Resolver correr, por não ser muito minha característica, né? Então, minha característica hoje é mais prova curta. Mas enfim, é uma prova que foi bem legal, bem bacana, num local muito bonito e bem completo, né? Então teve parte técnica com pedra, teve estradão, teve serra dura, serra técnica, bem completo. Então, igual para a gente que correu lá, para ter um resultado legal, a pessoa tem que estar bem completa, aí, tanto fisicamente quanto tecnicamente. E Ah, estratégica também. ali deve ter sido estratégia. Pedrão, cara, brigadão, cara. Brigadão de novo. Né, cara, curti, velho. Curti essa live. Né, eu acho que da jornada que a gente está fazendo aí foi o que mais contribuiu para o pessoal que está querendo se acertar no treinamento, sem dúvida nenhuma. Ah, valeu, foi legal. Eu que agradeço aí o convite e eu aguardo aí mais convites para a gente falar mais sobre o assunto aí mais para frente. Valeu. Até mais, Pedro. Bom descanso, cara. Um Uma boa noite aí abraço, para você. até mais. Tudo de bom. Pera aí.
Falou, galera. Até mais. Deixa eu ver aqui. Mudou algumas coisas no Instagram. Ah, tá até difícil para excluir a live agora.